Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o judaísmo e a filosofia. E eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, Alexandre, esse programa é o primeiro de uma série que talvez seja a série que vá até o final desse primeiro semestre, né? Que vai ser sobre como o cristianismo se tornou filosofia. Ou seja, a gente quer começar aí de um ponto e chegar até um final de um outro ponto ali, investigando, olhando as junções, os encontros, os desencontros, de como as categorias pensadas dentro do cristianismo entraram no processo do fazer filosófico. E por que isso, Alexandre? Por quê? Por quê, Alexandre? Por quê? Por muitos motivos. E qual é o maior deles, Alexandre? O maior motivo é porque já tá feito. É uma pauta que já está feita. Mas, mais que isso, ela está feita, de certa maneira, dos dois lados. Porque eu já tinha alguma coisa rascunhada do tempo que eu dava história da filosofia. E aí o Pedro teve que fazer isso agora, do outro lado. Sim. E aí a gente está alinhavando, costurando aí esses percursos, eu diria ainda acadêmicos, né? Nesses programas que, olha, tem tudo para dar certo, hein, Pedro? Tem sim. Eu herdei em todos os modos uma disciplina chamada Pensamento Filosófico e Teológico, que é uma disciplina da filosofia, que de certa forma faz essa junção, não é? De como o pensamento filosófico se torna teológico e vice-versa. E quando a gente fala de teologia aqui, a gente está falando de teologia cristã e de filosofia cristã também, né? Então eu fiz esse percurso com os alunos, eu acho que eu gostei bastante de fazer, junto com aquilo que o Alexandre pensou, e a gente vai em frente. Então toda vez que você vê um programa dessa cor da capa aí, que é um bordô, um vermelho meio, não é? Meio sangue, um bordô, sei lá, esteja certo que nesses tempos agora é a série que a gente está criando e montando. Antes da gente começar, Alexandre, eu queria deixar aqui um efusivo abraço, veja só, Alexandre, para João Dias, que é ouvinte do programa, mora lá no Grajaú, e que me encontrou, ou melhor dizendo, nos encontramos na missa dominical lá na comunidade paroquial em que eu vou. Não é? Então, ele foi super simpático, é professor de administração, dá aula, é uma família super querida, não é? Super gente boa. E o João perde seu tempo de 15 em 15 dias ouvindo essas bobajadas que a gente fala. E por isso ele merece parabéns, né, Alexandre? Olha, todos os parabéns, todos os abraços, beijos e apertos de mão aí para o João Dias, nosso camarada lá da Zona Sul, mostrando que São Paulo não é nem tão grande assim como pintam. Exatamente. Pois bem, então, Alexandre, vamos começar? Vamos falar aí da filosofia dentro do judaísmo, ou o judaísmo e a filosofia. Eu acho que antes de tudo, a gente tem que deixar muito claro, e esse dito não é meu, esse dito é, na verdade, do próprio Julius Gutmann, né, que é um judeu que escreveu o livro do qual a gente tirou o começo de conversa. O Julius Gutmann referência teórica para hoje? É o referencial teórico de hoje, exatamente, não é? E ele diz uma coisa que a gente precisa levar em conta, né? De que o judaísmo não é que ele é uma filosofia aos moldes daquilo que a gente entende por filosofia, por construção filosófica, mas ele é um entendimento de realidade, não é? Ele é um entendimento, e aí, lógico, dentro do escopo filosófico, o entendimento mitológico, mas ele é um entendimento de realidade, não é? E a filosofia judaica, ou a filosofia dentro do judaísmo, era, na verdade, uma reflexão sobre essa relação do judeu, do povo judeu com Deus.
Não havia os grandes questionamentos, não haviam aí os grandes pedidos, não é? Que a sabedoria vai pedindo, o conhecimento vai pedindo de explicações acerca das coisas. Isso não existia. Você simplesmente interpretava a vida e o mundo por meio da Torá, por meio das Sagradas Escrituras, não é? Daquilo que são os profetas, daquilo que é a própria Torá. Ou seja, ali você tinha um manual de conhecimento da realidade. E tudo partia de Deus e tudo se endereçava a Deus. Eu acho que isso é um bom ponto de partida, né, Alexandre? Sim, e é um dilema, porque a gente tem que, minimamente, lembrar o que é filosofia, né? Se a gente vai fazer esse recorte, e lembrar, como o Pedro já lembrou aí, mas eu vou ampliar um pouco a coisa, porque a filosofia, ela nasce para dar explicações. E isso acontece, né, com esse nome numa experiência específica, que é da Grécia Antiga. Mas antes disso, todos os povos dão a sua explicação. Então, como o Pedro bem disse, cada povo vai buscar a sua explicação para dizer como as coisas são. E isso, de certa forma, a gente pode chamar de religião. Uhum. Mas estou dizendo de certa forma porque nenhuma religião, sobretudo as antigas, se entendia com esse nome. Então, a filosofia, ela requer, ao aparecer no mundo, que a gente chame, né, esse discurso sobre aquilo que é o sagrado com um nome. E na nossa tradição ocidental, esse nome é religião. Então, o que é isso? Qual que é esse discurso? É sobre o quê? Ah, é sobre o transcendente. Ah, é sobre a divindade. Ah, vamos chamar isso de religião. E aqui dá um leque grande que a gente não vai abrir hoje, Não. né? E então a gente tem que ficar com essa ideia. Tinha um povo, né, ali onde hoje é Israel, mais ou menos, que fez uma experiência, né, histórica, né, se consolidou como uma identidade e que dava explicação não só para a sua relação com Deus, mas para o mundo, né? E junto disso, mais uma série de coisas. E do lado desse povo, tinha outros tantos, né? Alguns que a gente precisa destacar logo de cara. Por exemplo, os mesopotâmicos, os babilônicos, os próprios egípcios. Os fenícios, os egípcios, né? Que dos fenícios vai surgir os filisteus, né? Que são os palestinos de hoje, de certa maneira, e como o Pedro bem disse, os egípcios, talvez a gente volte neles. E é isso, né, Pedro? Então, a gente está falando de uma experiência específica, que tem uma visão específica do mundo, do homem e da divindade. Exato, exato. E que tem como uma característica muito grande, Alexandre, eu acho que isso também é importante, o fato de que, não é aquilo que já dizia, você não especulava muito sobre a realidade já era dada, Deus já era o Criador Supremo e de alguma maneira, ou de certa forma, você não tinha muito o que questionar, era o que você... Tem um quê de Kant aí, né? Era o que você via, valia o que você via e Deus como grande artífice dessas coisas. Mas... aqui já há um ponto interessante, não é, Alexandre? Que se a gente fala de filosofia e de filosofia acerca de Deus, não é? Há sempre uma discussão sobre aquilo que é a essência de Deus. Isso vai ser, sobretudo, muito importante lá na frente, a gente vai discutir bastante sobre isso, não é? Mas o que é a essência de Deus? O que é Deus em sua essência? A gente usa aqui o termo
metafísica, né? Além da física, qual é a ontologia de Deus, ou seja, qual é a essência divina. E não, o judaísmo, uma dessas, né, como disse o Alexandre, uma dessas religiões presentes nessa realidade multifacetada, eu usando linguagem de chat GPT, multifacetada, né? Essa realidade multifacetada, ela na verdade, e a que interessa a nós o judaísmo, ela não falava de Deus como uma essência metafísica, como algo abstrato, de uma realidade diferente. Não. O que você definia Deus pela sua vontade, pela vontade moral de Deus. Não à toa, quando Deus aparece, não é, criando o universo, criando o planeta Terra, ele faz isso como um ato de vontade, não é? No princípio, Deus criou o céu e a terra, e depois cria o homem e a mulher, vê que tudo isso é muito bom, e aí coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e aí no Éden ali, ele diz, olha, não comam a árvore o fruto da árvore da sabedoria, exato, do conhecimento do bem e do mal. Se tem uma coisa que define Deus e de como Deus é retratado, é exatamente isso. De que Deus é definido pela sua vontade, Deus é um Deus de vontade, Deus é um Deus de uma ética, ele tem uma ética e ele vai seguindo essa ética. Ou se a gente pensar do ponto de vista de definição literária, a ética de Deus vai sendo construída ao longo do Antigo Testamento. Acho que isso é bem interessante, não é? Mas toda a discussão sobre Deus se dá aí, na vontade de Deus e na necessidade também de se agir fazendo a vontade de Deus. Esse é um distintivo importante, né? Eu vejo, Pedro, que o Gutmann, ele é muito perspicaz quando ele vai falar de filosofia a partir do judaísmo, e ele faz esse recorte e traz essa ênfase para a questão ética, para a questão moral. Porque isso é muito conveniente ali no final do século XIX, começo do século XX, porque, Pedro, né, desde toda a Idade Média, toda a Idade Média não, toda a Idade Moderna, a gente tem que lidar com o avanço científico e a pertinência ainda de se falar de religião, né? E aí, não só o Gutmann, mas outros tantos filósofos e teólogos têm que achar um lugar para a religião. E o lugar mais confortável, mais gostosinho de você colocar a religião, junto com as outras explicações e outras cosmovisões do mundo, digamos, mais acuradas, né, é no campo moral. Então, você não vai falar mais de cosmologia e filosofia, você não vai falar mais de filosofia e epistemologia. Por quê? Você já tem Freud, você já tem todo o percurso desde Galileu, né? Sim. Até depois Einstein. Então, onde é que você vai meter a filosofia? Já está arcaica. E a religião? Mais ainda. Né? E mais, tem aí uma reserva de saber que é muito cara, seja para os judeus, para os protestantes, quanto para os católicos, que é a questão moral. Então, sim, o Gutmann, ele vai olhar para esse desenvolvimento que, de fato, né, naquele mundo antigo, ninguém fez isso de tal maneira como os judeus, e vai falar, tá vendo aqui, ó, a contribuição judaica para o mundo ocidental é a moral. Não que não houvesse um discurso cosmológico e epistemológico no Antigo Testamento, como também havia, Pedro, lá nos mitos gregos, né? Sim, que depois a religião vai fazer uma ruptura, né? Então, metade do trabalho aqui, e seja dos filósofos lá da antiguidade, seja depois do encontro da filosofia com o judaísmo, é dizer, tá vendo isso daqui, ó, essa construção
da cosmologia junto com a epistemologia, isso casa com esse outro percurso aqui que tem a ver com a sua experiência com o divino, né? Sim. E isso é fantástico, porque se a gente olhar bem para esse judaísmo, como ele nos ajuda a entender essa, né, a raiz do judaísmo nos ajuda a entender o que vem depois, é meio caminho andado para a gente entender por que, que o cristianismo vai ser como água para chocolate, né? Como o judaísmo via cristianismo leva os seus valores para todo esse mundo que vai se desenvolver depois na Europa, mas também, né, nos Balcãs, no norte da África e assim por diante. Então, faz muito... É muito interessante essa sua visão do Gutmann, não é? Dele pegar ali o ponto, o pulo do gato na moral, né? E ele usa exatamente isso, lógico, para lembrar que há ali outros tipos de conhecimento, não é? Mas essa característica, sobretudo daquilo que é a vontade de Deus, se dá, e esse para o Gutmann é um ponto especial, é um ponto central, é o fato de que há uma percepção enquanto judaísmo, e aqui ele fala judaísmo pré-exílio, de que esse judaísmo entende Deus, um Deus como um ser de vontade, e que tudo o que acontece com o povo acontece por vontade de Deus. Ou seja, se esse povo é libertado da escravidão, é porque Deus quis. Se esse povo chega na Terra Prometida, é porque Deus quis. Se esse povo se estabelece ali no Monte de Jerusalém, é porque Deus quis. E se o homem começa a desobedecer aquilo que é a vontade de Deus, Deus quer, não é? É por vontade de Deus que o reino racha no meio, é por vontade de Deus, então, que os babilônios invadem Israel, o reino do sul, e é por vontade de Deus que esse povo é exilado. Aqui, Alexandre, tem, segundo Gutmann, um ponto que é importante. Até aqui há uma compreensão de que Deus, por sua vontade, guia esse povo para onde Deus quiser. Beleza? Certo. Isso é dado, isso é ponto pacífico, é a visão do Gutmann. Mas, não é? Essa questão da vontade de Deus, ela presente nessa primeira fase, não é? Ela é fundamental porque depois a quebra desse contato e dessa vontade de Deus é que vai gerar um movimento que vai trazer o primeiro questionamento. Mas não sem antes a gente lembrar daquilo que o próprio Gutmann dizia e o que o Alexandre dizia, não é? Da cosmogonia judaica. E no judaísmo, Deus é o grande criador, mas diferente do pensamento dos primeiros filósofos, não é? A natureza ela não é divina, ela é um cenário para a vida que acontece. Ela é um cenário para onde Deus se revela. E o tempo é histórico, ele é um lugar de encontro, não é? E, ou seja, dentro dessa cosmogonia que o Alexandre dizia, o Gutmann fala da história como cenário e a natureza como cenário no qual Deus se revela. Mas, Alexandre, e aqui já passo a palavra, tem um ponto de mudança, um ponto de ruptura, que é o exílio. Porque até chegar ao exílio, como eu já dizia, a religião judaica, segundo Gutmann, e essa relação com esse Deus de vontade, ela era uma relação plenamente tranquila, na qual se entendia o mundo e todas as realidades dentro desse escopo. Tudo é vontade de Deus. É Deus quem age. Tava bonito, tava favorável. Super tranquilo. Só que no pós-exílio acontece uma coisa. Já no exílio acontece uma coisa. Esse povo é esfacelado. O judaísmo, Israel deixa, em algum momento, de existir como nação.
As pessoas são deportadas para a Babilônia, tá aí os Salmos falando e tudo mais, as pessoas são deportadas, esse povo se esfacela, já não tem mais o templo, essa garantia de nação vai embora, e entra, segundo Gutmann, e aqui eu acho um pulo do gato essa análise que ele faz, o aspecto de relação individual do ser humano judeu com a divindade judaica. E aqui está o grande ponto de mudança. Deu para entender ou não? Deu para entender e acho fascinante, porque se você pensar nesse mundo antigo, a individualidade, ela importa muito pouco, né? Você se define pelo povo que você faz parte. Sim. Então, quando a gente para pensar que é nessa experiência pós-exílica que o ser humano, sobretudo o ser humano judeu, ele começa a olhar para a sua individualidade, ou eu não diria ainda nem individualidade, Pedro, mas para a sua responsabilidade enquanto parte de um povo, né? Eu estou dando um passo atrás, né, para dizer que isso começa a ser desenvolvido, né? E aí me parece que só alguns alguns séculos depois é que a gente vai poder falar de uma individualidade plena, mas de fato, quando você pega os próprios evangelhos, você já tem ali um chamado à responsabilidade de cada ser humano. Isso é fascinante, né? Então, deixa de ser algo de uma tribo, deixa de ser algo de um povo, né? Esse fazer a vontade de Deus, e é esse chamado, olha, você, né, Jacó, você, Benjamim, você tem que fazer a vontade de Deus, você, porque quando a gente olha a história do nosso povo, tem gente que faz e gente não faz. Sim. Né? Então, faça você, porque o outro você não pode garantir. Cara, isso pro mundo antigo, né, é um salto, assim, ornamental, né? É um passo grande de complexidade para aquilo que é o desenvolvimento, seja da moral, seja da forma como o ser humano está no mundo. E aí, Alexandre, entra uma outra questão, um outro problema, e talvez esse seja o grande problema central desse período, que é o fato de que o sujeito olha para a própria vida, olha para a vida dos outros, se vê como um devoto, mas vê o que não é justo, o injusto, o homem mau, se dando melhor do que ele na vida. Uhum. Ou seja, o mal se faz presente na vida de um devoto e Deus, nessa equação mais antiga, fica quase que nulo, não é? Porque o justo sofre e aquele que é o ímpio está se dando bem na vida, está amealhando bens, está enriquecendo. E aí, dentro dessa relação de individualidade, surge o questionamento: de que adianta seguir a Deus? Se eu não estou tendo, como tinha o povo de Israel, nenhuma benesse em relação a isso. Deus não me dá a terra prometida, Deus não me dá a liberdade, eu estou vivendo aqui uma vida de cão. De que adianta seguir a Deus? Entra aí a questão da teodiceia, não é? E que é... Esses dias eu conversava com o padre Rodrigo Pires, ele está lecionando teodiceia, eu falei, pô, ainda ensinam teodiceia? Ele falou, ainda ensinam teodiceia, né? E o problema no judaísmo surge aí, né? Diante do sofrimento do justo e o ímpio que se dá bem, de que vale a pena seguir a Deus se minha vida está ficando uma desgraça? Eis aí o primeiro grande problema, e talvez seja, creio eu, e o Gutmann também pontua assim, o maior dos problemas no judaísmo nessa nova fase, nessa nova configuração, né, Ferreira? Então, aí a gente pode olhar como essa questão moral se torna um problema cosmológico. Porque você tinha os povos ali ao redor, muito bem, obrigado, com seus muitos deuses, né, fazendo suas barganhas com as divindades. Eu quero arrumar um amor
eu rezo para Afrodite, eu vou guerrear, eu rezo para Ares, eu preciso de chuva, rezo para Urano e assim por diante. E, de certa maneira, né, os deuses agem de acordo com aquilo que você propõe para os deuses, né? Quando os judeus, né, ou o povo ancestral dos judeus, né, eles apostam, né, em uma divindade única e vão falar que essa divindade ela tem vontade própria e que você não pode domá-la, muito pelo contrário, você tem que submeter-se a ela, você faz uma aposta alta, que inclusive nenhum povo ali ao lado quis fazer essa aposta. E aí, quando esse povo que fez essa aposta começa a perceber que, ora, então quer dizer que esse Deus que é todo poderoso, que a gente se submete totalmente a ele, nem sempre vai fazer a nossa vontade, né? Porque começa essa confusão, né? É a vontade de Deus ou é a nossa vontade que tem que ser feita, né? Quando a minha vontade não casa com a vontade de Deus, há uma frustração. E aí, eles têm que lidar com isso, de que, poxa vida, né? Quem eu sou na fila do pão? E que me importa, né, fazer a vontade dessa divindade? E o que me importa eu não fazer a minha vontade? Então, esse jogo, ele começa a pesar. E Opa. quando você tem que lidar com isso, um dos caminhos é vislumbrar que talvez esse Deus não seja o verdadeiro. Só que se você faz isso, você tem que jogar toda a sua visão de mundo fora. Né? Exatamente. Você tem que dizer, então não serve para nada, né? Então isso que eu sou não é nada, então quem sou eu? E aí deixa de ser um dilema moral só para ser um dilema existencial. Sim. E lembrar, não é, Alexandre, que a fonte de sabedoria desse povo está nas Escrituras. É o povo que é da a palavra Bíblia. de Deus. É a palavra, é a religião bíblica. Ou seja, e até aquele ponto, até esse momento, nenhuma especulação filosófica sobre isso, nenhuma especulação sobre a vontade de Deus, mas tão somente de que Deus precisa ser obedecido. Ou seja, a filosofia, a religião bíblica, ela não estava mais dando respostas às realidades individuais de cada judeu, de cada judia daquele tempo. E isso é uma crise muito grande. E teve solução. Mas para a gente falar da solução, primeiro a gente vai ouvir a musiquinha do Alexandre, né, Alexandre? Vamos ouvir a musiquinha, que é, na verdade, uma provocação, né, de lembrar que este povo não é um povo isolado. Assim como os tais dos gregos que pariram a filosofia, não é um povo isolado. E, Pedro, eu quero insinuar aqui que essas trocas, seja dos judeus, seja dos gregos, eles têm ali muito perto deles um pensamento muito pujante, que acaba influenciando seja um quanto o outro, que é a filosofia, digamos assim, ou a cosmovisão de Kemet. Então eu trouxe para vocês aí o hino a Atom. E o que eu fiz, Pedro? Isso é digno de nota. Eu, né, vasculhando um pouco esses pontos de contato, vi esse hino que ele influencia um dos salmos, né? E tem paralelos muito interessantes ali, não vou lembrar qual agora. E aí eu falei, poxa, seria legal se a gente tivesse a versão hieroglífica desse hino do Atom, ou Atom. E eu achei, Pedro. Então, é uma versão vertida do hieróglifo para o português, claro, com a ajuda da inteligência artificial. Lógico. Né?
Mas, afinal de contas, se eu posso fazer isso, por que eu vou pegar um hino já traduzido? Né? Exatamente. É lógico, harmonizado, né, para ficar palatável aos nossos ouvidos. E, claro, eu dei ali uma buriladinha para ficar palatável também para os nossos ouvidos cristãos. Mas a provocação é essa: hino a Atom. Pedro, Atom foi uma experiência quemética do chamado Egito de monoteísmo, né? O deus lá do Akhenaton, né? Que foi um faraó maluco, que só teve um na história dos impérios egípcios, que falou assim, que nada, esse negócio aí de muitos deuses, não, vamos fazer aqui um deus só, né? E pode até ter outros deuses, mas esse daqui vai ser o Deus Supremo. E lógico, ele era a encarnação do Deus Supremo, né? Lógico. Como todo bom faraó. Então vamos ouvir aí, sem mais delongas, o hino a Atom, o Deus único e supremo de Kemet. Bora. Vejo a ti que estás no mundo, no sinal ser original. Surge e brilha iluminando, pois a noite é gestação, coroado rei dos astros, luz de toda a criação. Mãe noite te reverencia, o horizonte é um abraço, a justiça e a verdade guiam dele cada passo. Não te glória e pedem força soberana, teu poder cruza os céus, o peito imenso no prazer que faz viver. A sagrada barca segue, ciclo cósmico em louvor. Ventos sopram favoráveis, a passagem do esplendor. O Altíssimo triunfa, pois o inimigo caiu. Seus braços foram cortados, bronze a carne consumiu. Surge o rei, os anjos cantam, terra e céu estão em flor, dos confins do mundo exultam pela glória do Senhor. Pois o dono da verdade vive na eternidade, e os céus sempre proclamam tua imensa majestade. Vai o sol, nem todos veem, oculto trilho, a luz brilha, tu te das ao mundo todo, no raio d'ouro que cintila. És um só em teu segredo, em mil formas te revelas, tu sustentas terra e vida, E o caminho das estrelas.
E neste episódio nós estamos falando sobre filosofia e judaísmo. Você ouviu aí um hino egípcio que, Pedro, inclusive, ele rima, né? Ele, de certa forma, continua o nosso papo lá da semana passada, ou de 15 dias atrás, que a gente falava da noite, né? E esse hino é um hino do sol, que poderia ser muito bem cantado ali nas laudes, né? O sol nascendo e tal, né? E a gente tem aqui na nossa cabeça cristã, que o sol, ele é, de alguma maneira, um sinal, um sacramental do poder divino, né? Então, né, se o sol nasce todo dia e nos aquece, é porque Deus quis, Deus nos deu a dádiva de um novo dia. E aí, Pedro, eu queria voltar à história da vontade de Deus, lembrando disso, né, que para os povos do Antigo Testamento, né, ou para o povo do Antigo Testamento, é muito claro que o sol não é divindade, que o sol era obra de Deus. Uma criação, uma obra de Deus, exato. E que, inclusive, nós, humanos, somos, na cadeia da criação, algo muito mais refinado, né, muito mais querido por Deus do que o próprio sol. Que, vamos falar a verdade, Pedro, né? Com a nossa cabeça de hoje, do século XXI, é uma pretensão do caramba, hein? Por quê, Pedro? O ponto é o seguinte, né? Veja, o que é o homem para Deus gostar dele tanto assim, né? Se você pensa no sol, né? Essa bola incandescente, gigantesca, no cosmos, né? A Terra é uma bolotinha de nada, é uma bolinha de gude perto do Sol. Perto de uma bola de basquete. E o humano ainda é uma criatura ínfima dentro dessa bolinha, né? Sim. De gude. E aí, esse povo judeu vai falar que o humano é o topo da criação, é o auge da criação. É muita pretensão, Pedro. Assim, e como é que nós, humanos, temos que lidar com isso, né? Porque aí você pega o Jó, que estava lá num dia bom, ensolarado, né? Deve ter acordado e deve falar, nossa, como Deus é bom, né? Olha só, sim, minhas ele plantações. falava porque ele era devoto, né? Devoto, tava felicíssimo e de repente teve a pior semana da vida dele lá, né? Começa perdendo as plantações e morre parente, né? E tudo aquilo que talvez nessa cosmologia ele estava muito certo de que estava tudo bom, estava tudo encaixado, ele começa a perceber que, poxa, tá, mas quando o caldo desanda, qual que é o meu lugar então nesse mundo? Então, de fato, primeiro que a história de Jó é absurda, né? Assim, não, é absurdo, né, cara? E o Gutmann pode falar. É um ad absurdum, né? É um ad absurdum. O argumento ad absurdum. Muito, muito. E o Gutmann diz, né, que o livro de Jó é talvez a primeira grande evidência dentro das Sagradas Escrituras de tentar resolver esse problema, ou melhor dizendo, tentar lidar com esse problema. Né? Mas só lembrar que a história de Jó ela é absurda em muitos sentidos. O Saramago até fala, gente, era para deixar de acreditar em Deus com a história de Jó, porque Deus deixa o diabo chegar lá e fazer Jó de gato e sapato, e Deus tá super meio que não indiferente, mas ok, faz lá, né? Prova aí teu ponto. E faz a vida do cara uma miséria a ponto do cara limpar as feridas do corpo com caco de telha. De tão miserável que é a imagem, não é? Então é um livro absurdo, não é? E o Gutmann fala, qual é a grande conclusão do livro de Jó? De que é insondável para a sabedoria humana esse conhecimento acerca de Deus. As coisas aí.
Oi? Lógico, é insondável. Você não tem como dizer o que Deus quer, o que Deus não quer, porque a vontade de Deus é insondável. É a única coisa que você pode dizer de Deus. Você não pode afirmar mais nenhuma coisa sobre Deus, porque é impossível dizer algo sobre isso. E isso vem, lógico, por causa da profissão de fé de Jó, não é? Toda a história prévia, todo o combinado, né, no livro de Jó, de Deus com o diabo, nada disso é levado em conta. O que vale é a resposta de Jó: tenho que manter a fé, se Deus deu, Deus tirou, mas mais do que isso, quem sou eu para questionar o que Deus quer, o que Deus não quer, né? É uma tentativa de responder essa grande pergunta do mal e o do sofrimento do justo, né, Ferreira? E epistemologia também, né? Sim, porque é isso, né? Quando você pensa que existe uma vontade, né? E existe uma inteligência que está por trás de tudo isso, está inclusive em diálogo com o diabo, e essas coisas estão acontecendo, você tem que pensar que talvez algo me escape. Então, a posição de Jó não é só uma posição moral, é uma posição epistêmica, né? Sim. Então, a confissão, né, ou a profissão de fé de Jó é um ponto ali onde ele fala: tá, eu sei uma coisa, que Deus está no controle, que Deus está no comando. Então, tudo aquilo que vem e eu não estou conseguindo lidar, é porque eu não estou conseguindo lidar, porque a minha cabeça é pequena. Sim, sim. Então, talvez para as pessoas mais simples, seja mais fácil entender Jó. Quanto mais erudito, quanto a pessoa se fia mais no seu conhecimento, né? Ou nas forças que ele tem na vida, um cara que é rico, né? Milionário, bilionário, esse daí não vai entender Jó nunca. Exato, exato. E aí, Alexandre, dentro dessa evolução de pensamento, eu acho que vale a pena, não é, lembrar que há aí também a questão da diáspora já acontecendo, não é? Judeus espalhados pelo mundo, contato com a filosofia original, se a gente pode dizer filosofia original, mas com toda a corrente do pensamento filosófico helênico, não é? E quer queira ou não, dentro dessa nova parcela do judaísmo, e que é importante, que são os judeus da diáspora, a filosofia, que é tão importante para os gregos, para aquele período, ela também começa a ganhar níveis de importância para o judaísmo. Né? Ou seja, você começa a ter crítica cética da realidade, você começa a ter visões baseadas nos filósofos, ou seja, a gente pode dizer, de certa forma, que começou a contaminação, né, Alexandre? Se Jó é uma resposta contra esse questionamento, a diáspora e esse contato com a filosofia helênica, ele começa, de certa forma, a... Não é contaminar, mas eu vou usar essa palavra porque ela é interessante. Ela começa a contaminar o pensamento judaico, né? Ou seja, é um pensamento que vem de fora. E não é qualquer pensamento que vem de fora. É um pensamento que tem muita força. É uma cultura estrangeira que tem muita força. Uma força quase irresistível, não é? Sim. E aí eu fico pensando, Pedro, que olha só, essa filosofia, ela fez uma ruptura com a religião politeísta. Então, para esses, né, eruditos, esses que abraçam a filosofia lá na Grécia, né, vale sempre lembrar, Alexandre o Grande foi discípulo de Aristóteles. Exato. Cara, olha só, né? O mestre do Aristóteles foi o Platão. E o mestre do Platão foi o Sócrates. Pois é. E então, o Alexandre o Grande, ele rompe uma cadeia de uma maneira, assim, para quem estuda filosofia, é brutal. Você pensa que o próximo discípulo do Aristóteles, né? Porque depois não vai ter um da envergadura dele, assim, nessa sequência, nessa dinastia, se a gente pode dizer assim, toda a filosofia do Aristóteles é, de certa maneira, desdita, né, ou contradita no seu discípulo
que vai ser um dos maiores conquistadores da história, Alexandre o Grande. Sim. Né? Que não deixou uma palavra de filosofia, muito pelo contrário. Talvez os seus gestos sejam altamente antifilosóficos, né? Porque vai numa sanha de descobertas e tal, que ao mesmo tempo estreita essa linha de pensamento, né, com outros tantos que estão aí correndo pelo mundo. Ele chega até, Pedro, à Índia, né? E lá na Índia tem também um pensamento pujante, né? Já milenar, né? O hinduísmo, já Nossa Senhora, já tinha feito malabarismos de abstração refinadíssimos. Então faz sentido o Alexandre, nessas suas andanças pelo mundo, não dá tanta importância assim para o seu pensamento, ou melhor, para o pensamento da sua terra, né? Mas o fato é que essas andanças do Alexandre, que acaba espalhando a cultura helênica, sobretudo pelo Oriente Médio, vai criar um ambiente sincrético que vai ser riquíssimo. Então, essa filosofia helênica, ela vai beber de vários pensamentos, né? Não é à toa que depois vai surgir, por exemplo, um zoroastrismo, né? Que depois vai se converter no maniqueísmo, mas isso é uma outra história. E lá no Egito, a gente vê, né, a diáspora judaica tendo que lidar com o pensamento helênico e tendo que fazer uma certa síntese, né? E não só com o pensamento helênico, mas já com o próprio pensamento quemético que estava ali, né? E isso é tudo muito subjacente, Pedro, né? É tudo muito simbiótico até, esse sincretismo, né? Porque então. são ambientes de onde as culturas estão se encontrando. Sim. Mas, quando essas culturas se encontram, de novo, a reação não é tão bonita e harmônica. Muito pelo contrário, não é? Lógico, o pensamento helênico vem como força do império dominante. Mas o judaísmo vem nessa necessidade de se autopreservar, né? E Sim. a gente está usando o Julius Gutmann, ele pega o livro de Eclesiastes, o Kohelet, não é? Que é um livro Escrito na diáspora, né? escrito na diáspora, é um livro de sabedorias, né? De ditos sapienciais. Aliás, toda a literatura sapiencial é atrelada à figura de Salomão. E Kohelet, ele pode parecer um livro de discussão filosófica, né? Ele fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que proveito tira o homem de todo o trabalho com a fadiga debaixo do sol, tudo é repetição, a repetição reproduz o tédio, e aí ele vai, né, um livro super existencial, tem um quê sartreano aí, né, Alexandre? Você conhece mais Sartre do que eu, mas é um livro pessimista até, não é? Não à toa ele termina criticando exatamente essa devoção pela sabedoria helênica, né? Não, lógico, Justo. De forma clara, né? Mas ele diz assim, meu filho, preste atenção, escrever livros é um trabalho sem fim e muito estudo cansa o corpo. Ou seja, não perca seu tempo com essa besteira, não é? Não Sim. perca tempo com isso. E o resumo de todo o discurso de Kohelet, e ele coloca tema a Deus e observe seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus vai julgar toda obra, até mesmo a que estiver escondida, seja boa ou seja má. Ou seja, é uma crítica, e a gente pode pegar por aí, é uma crítica forte, com muita potência, ao pensamento helênico dentro dessa realidade, não é, Alexandre? Sim. Eu tô pensando, Pedro, que, olha só, a filosofia, quando ela nasce, ela não estava tão, assim, convicta da importância dos livros, por exemplo. Né? Estava muito convicta de que a sabedoria ela tinha que ser propagada, Sim. que a verdade tinha que ser defendida.
Mas muito antes disso, os judeus já tinham sacralizado a escritura. Sim. E aí quando você pega, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, onde você tem vários livros de várias partes do mundo, você tem que lidar com essa realidade, digamos assim, né? Ou com essa situação de que, afinal, se esses vários pergaminhos que estão aqui, cada um está falando de alguma coisa, em que eu vou me fiar? Eu tenho que ler tudo isso, né? Então, qual que é o ponto, né, fundamental desse judaísmo diaspórico? Você não precisa ler tudo isso. Porque antes desses livros todos aí, a gente tem um livro aqui que é sagrado, que ele é a própria palavra de Deus. Então, não dá para colocar na mesma estante, né? Não dá para colocar no mesmo nicho. Então, conhecer a palavra de Deus deve fazer você relativizar todas essas outras coisas aqui, ó. Então, você se define pela sua identidade, né? Por afirmar aquilo que você é, mas também por negar aquilo que você não é. Sim. E aí, para negar o que você não é, não basta você dizer também, né, como diz uma criança diante do chuchu, não gosto. Você tem que provar, você minimamente tem que colocar na boca e tem que falar, chuchu, se não tiver nada eu como, mas bom não é. De boa. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, Alexandre, eu acho que caminhando para os finalmente, dentro dessa construção bíblica, auxiliados pelo Gutmann, ele aponta o livro da sabedoria. E aqui vale a pena, que também é atribuído a Salomão, né? E é um livro que está muito perto de Jesus, cronologicamente falando. Está aí por volta de 50 anos antes de Jesus nascer. É escrito na região da Alexandria, ou seja, olha o peso aí do helenismo, não é? O peso... Ou do anti-helenismo até. Ou do Não, aqui, segundo Gutmann, ele destaca o fato da Alexandria justamente porque ele vê no livro da sabedoria uma série de matizes da filosofia grega, né, da filosofia helênica, já dentro de um texto que é considerado inspirado por Deus e sagrado, né? Ele vê conceitos filosóficos a partir direto de fontes gregas, como, por exemplo, a questão do... Né, ele usa ali um trecho da sabedoria. Se alguém ama a justiça, as virtudes são seus frutos, pois é ela quem ensina a temperança, a prudência, a justiça, a fortaleza, que são na vida os bens mais úteis aos homens. Esse quadrado, não é? Temperança, prudência, justiça e fortaleza é filosofia dos socráticos, não é? Aliás, melhor dizendo, é estoica, né? Então. E aí você vê todo esse diálogo e o estoicismo. A gente já falou de estoicismo, o Foca já deu uma aula sobre estoicismo pra gente, não é? Mas a gente vê uma forte influência do estoicismo dentro, depois, posteriormente, mas ele começa a entrar aqui no livro da sabedoria, uma forte influência do estoicismo, mas pela primeira vez entra naquilo que é o conceito cosmológico, mas também agora a gente pode falar metafísico do judaísmo, uma realidade além dessa em que a gente está, porque ele diz lá, não é? Em Sabedoria 9, versículo 15 especialmente, ele diz: um corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de terra oprime a mente pensativa. O Gutmann, nessa genealogia dele, identifica aí o pé de Platão e da filosofia finalmente entrando no contexto judaico.
ipsis literis, não é? Não só de pegar ali as virtudes, não é, do estoicismo, mas a construção do dualismo platônico, que depois vai ser importante para a filosofia cristã lá na frente, né, Alexandre? Mas aí, repito, um corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de terra oprime a mente pensativa. Lembrem-se, não é, que Platão diz da existência do mundo das ideias e desse mundo objetivo em que nós estamos e que vivemos aqui tentando emular, não é, tentando reproduzir ou sonhando em viver esse mundo das ideias, essa chamada dualidade platônica. Tô certo, né, Alexandre? Sim. Sim, não. Você, sim, não. Eu tendo a concordar mais com você do que com o Gutmann. Por quê, Pedro? Tem uma coisa que me pega aí, cara. Né? Porque quando a gente pensa na filosofia estoica, né, ou nas filosofias, né, já posteriores aí do século III antes de Cristo e assim por diante, já não é mais bem a filosofia grega, é uma filosofia sincrética, que já está bebendo, tá bebendo de coisa de várias partes do mundo, entendeu? Porque é uma filosofia que tem que ser palatável para os politeístas. E quando você pega esse dualismo que o pessoal gosta de bater no Platão, coitado. Não, mas não bater, mas dizer, tá ali, né? Mas assim, a ideia da separação de corpo e alma não é platônica. O Platão... Todo mundo atribui pro homem. Pedro, mas não é, né? Porque o Platão, ele bebe isso dos mistérios de Eleusis, que é religião. Né? Então, por que o judaísmo vai bater nisso? Porque ele já está batendo desde sempre, né? E aí porque é isso, né? O judaísmo, ele está se segurando para dizer quem ele é pela diferença do que está em volta desde sempre. Sim. Porque é uma experiência totalmente diferente. Então, essa ideia da mentepsicose, né, da transmigração das almas, isso já estava presente nas religiões egípcias, nas religiões também, né, da Mesopotâmia, né? Então, isso é o puro suco da religião politeísta e animista, né? E panteísta. Sim. Então, por que o judaísmo luta tanto contra isso? Porque ele tá falando, não, mano, se a gente for por aí, a gente se perde daquilo que a gente é. Sim, exatamente. E já para caminhar para terminar, o Gutmann diz, surge aí nessa adoção do dualismo, do corpo e da alma, surge aí uma tentativa de solucionar a questão da teodiceia, né? Porque, ora, se existe um dualismo, então o mal está nessa realidade humana e o bem está na realidade divina. Lógico, isso é sugerido pelo Gutmann, faz algum sentido dentro dessa cronologia que ele está construindo, mas a próxima tensão, e aqui eu termino e a gente tem que terminar mesmo, Alexandre, era para ser curto e já está passando do tempo, mas exatamente essa tensão que o Alexandre trouxe que vai chegar na prática do judaísmo no tempo de Jesus. Isso. Ora, vai-se viver um judaísmo de ordem prática, tal qual ele era na sua origem, ou vai-se viver um judaísmo aí teórico, explicativo, não é? Qual modelo de judaísmo que vai se viver? Um que vai ficar discutindo essas questões sobre o mal, ou um judaísmo que é prático tal qual era o judaísmo no seu início? Um judaísmo legalista ou um judaísmo pastoral? Mas sobre isso a gente vai falar no próximo programa, que pode ser o próximo, ou pode ser daqui um mês, mas o próximo programa da série, né, Alexandre? Eu fico por aqui, olha, beijão já em você, viu? E só para não estender mais, né, Pedro? Mas pra gente lembrar, né,
que a gente tem, por exemplo, flertando com essas ideias aí, né, de não digamos uma separação metafísica, mas uma separação epistemológica entre corpo e alma, a gente tem, por exemplo, os essênios. Uhum. Então, lição de casa, veja quem eram os essênios. E nos evangelhos, né, a gente vê essa treta, essa disputa, né, entre os fariseus e os saduceus, sendo os saduceus esse partido que está batendo na tecla de que é tudo aqui e agora, não tem além, não tem fantasminha saindo do corpo e não tem ressurreição. E mais eu não digo, Pedro. Eu vou deixar também o meu beijo, meu abraço, meu aperto de mão e aguarde os próximos capítulos. É isso. Até lá, gente. Tchau, tchau. Quando o sol no céu levanta, no horizonte oriental, vejo a ti que estás no mundo, no sinal ser original. Surge e brilha iluminando, pois a noite é gestação, coroado rei dos astros, luz de toda a criação. Mãe noite te reverencia, o horizonte é um abraço, a justiça e a verdade guiam dele cada passo. Dão-te glória e pedem força soberana, teu poder cruza os céus, o peito imenso no prazer que faz viver. A sagrada barca segue, ciclo cósmico em louvor. Ventos sopram favoráveis, a passagem do esplendor. O Altíssimo triunfa, pois o inimigo caiu. Seus braços foram cortados, bronze a carne consumiu. Surge o rei, os anjos cantam, terra e céu estão em flor, dos confins do mundo exultam pela glória do Senhor. Pois o dono da verdade vive na eternidade, e os céus sempre proclamam tua imensa majestade.